Te agradecemos, meu Pai, por esse dia e pelas tuas misericórdias que se renovaram nesta manhã. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê luz, sabedoria, nos abençoe na ministração desta nova série. Nós queremos aprender mais sobre esta oração tão poderosa, a oração mais poderosa que Jesus nos ensinou a fazer. E nós queremos aprender mais da tua palavra. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, amigos. Bom, vamos dar um início a esta nova série de mensagens, falar sobre a oração do Pai Nosso. E só lembrando vocês que esta mensagem depois estará no meu canal no YouTube, tá? O meu canal lá no YouTube é o Ronaldo Bezerra. Só você procurar. Você pode me acompanhar também lá no canal, você pode ouvir outras mensagens, outras pregações, músicas, enfim. Depois dê uma olhadinha lá no meu canal no YouTube. Você já se inscreveu lá? Se inscreva, ative o sininho de notificações e acompanhe todo o meu trabalho. Tá bom, gente? Quero agradecer aqui para as pessoas que já compraram um selinho aqui na live, no Instagram. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo apoio que vocês sempre têm dado, seja com selo adquirido aqui na live ou com Pix. Enfim, vocês sempre abençoam. Obrigado pelas orações e por nos acompanhar sempre. Deus abençoe, queridos. Vamos lá, vamos começar. Bom, pessoal, o que é orar? O que é oração? Eu gostaria de ver aqui você escrevendo uma definição sobre a oração. O que é oração? O que é oração? O que é orar? Defina. Obrigado, Yuceia. Mais um selinho aqui na live. Obrigado, querida. O que é oração? Bom, o pessoal está começando a escrever, vamos lá. Oração, disse a Mones, conversar com Deus. Márcia, falar com Deus. Patrícia, conversar com Deus. Cassebarna, abrir o coração para Deus. Patrícia, conversar com Deus. Falar com Deus. Ok. Ter comunhão. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Ricardo, diálogo com o Pai. Carnão, é nossa forma de comunicação com Deus. Falar com Deus, uma conversa com o Pai. Um momento com Deus. Estar em comunhão com o Pai, disse Salete. Isabel, falar com Deus. O que é orar, gente? O que é a oração? Qual é o seu entendimento em relação à oração? Sueli Lopes, falar com Deus, falar com o Pai, minha comunicação com o Pai. De uma maneira bem objetiva e simples, essa é a definição que vocês estão dando, né? Que é uma comunhão, é falar com o Pai, falar com Deus. Muito bom, gente. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Maravilha, pessoal. Bom, amigos, o texto da nossa série sobre a oração do Pai Nosso é o texto lá de Mateus, no capítulo 6, que diz o seguinte, se você puder acompanhar, Mateus, no capítulo 6, veja lá, versículos 5 até o 13. Olha o que é que diz, pessoal. Diz assim: Jesus disse, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro,
que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. E vocês orem assim. Vocês orem assim. Olha só. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Gente, esse texto que nós acabamos de ler é um dos mais conhecidos da Bíblia. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. A oração do Pai Nosso, gente, todo mundo conhece, né? Até mesmo aqueles que às vezes não são cristãos, eles conhecem, né? Às vezes de outras religiões também conhecem. Essa oração é clássica, né? Todo mundo conhece. A oração do Pai Nosso, ela faz parte do Sermão da Montanha. Veja, era costume dos rabinos ensinar aos seus discípulos orações simples, para que as memorizassem e repetissem com facilidade. E é o que Jesus faz aqui também. Entendem? Então, pelo contexto, nós vemos que Jesus começa a ensinar os seus ouvintes condenando a oração que os fariseus faziam e que outros, que se diziam tementes a Deus, costumavam repetir também. E o que é que Jesus estava condenando naquelas orações? Veja, o que é que Jesus estava condenando, pessoal? O que é que Jesus está condenando? No versículo 7, Jesus condena as vãs repetições. Veja lá, versículo 7, Jesus está condenando as vãs repetições. Olha só. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então ele está condenando as vãs repetições. O termo grego aqui é batologel e significa repetir, tagarelar. Entendem? Quem é o tagarela? Quem é o tagarela? Tagarela é aquele que repete e se repete o tempo todo. Mas veja, o problema não era a repetição. É isso que eu quero destacar com vocês. O problema não era a repetição. Jesus não estava aqui condenando a oração repetida. Veja, tanto é verdade que Jesus orou 3 vezes no Getsêmani: passa de mim esse cálice. Orou 3 vezes assim. Então ele não está condenando aqui a oração repetida. Jesus, ele incentivava o povo a perseverar, a importunar, entre aspas, o Pai em oração. Por isso, meu irmão, minha irmã, não desista e nem se canse de orar, de clamar, interceder e levar a Deus os seus pedidos. Não se canse. A Bíblia nos estimula a persistir em oração. O problema não está na repetição. O problema está nas vãs repetições. E o que são vãs repetições que Jesus se refere no texto? É aquela oração sem propósito. É aquela oração mecânica que perde o foco, né? É aquela oração feita apenas por hábito. Entendem? Jesus não está condenando o fato de apresentarmos os mesmos problemas. Não, não é isso. Ele não condena isso. Você, inclusive, deve continuar a fazer isso. Ore mesmo, ore sem cessar. Jesus está condenando outra coisa.
Jesus está condenando, gente, a oração feita de maneira vã, sem objetivo, sem propósito, feita somente com a boca e não com o coração. É aquela oração que repete por repetir, entende? É como se eu pegasse essa oração aqui hoje, né, e lesse, repetisse palavras, sem propósito, sem objetivo, feita apenas com a boca e não com o coração. É isso que Jesus está falando, está se referindo sobre as vãs repetições. Agora, gente, no verso 8, Jesus ele diz o seguinte aos seus discípulos. Ele diz assim, olha, não sejam iguais a eles que fazem orações mecânicas. Não sejam iguais. E aí Jesus os ensina a orar. Agora, vamos ver aqui duas verdades sobre Deus e a oração. Anote, por favor, duas verdades sobre Deus e a oração. A primeira verdade é a seguinte: Deus é soberano e onisciente. Deus é soberano e onisciente. Ou seja, Deus sabe exatamente tudo o que acontece. Ele tem toda a ciência. Ele tem todo o conhecimento das coisas. Deus não precisa ser informado sobre o que está acontecendo. Não, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Deus não precisa que você diga: ah, Senhor, você viu a desgraça que aconteceu essa semana? O Senhor viu? Né? Você viu a crise da minha família? Você viu o problema que eu estou enfrentando no meu emprego? Você viu a crise que eu estou, uma crise financeira? Não, você não precisa lembrá-lo disso. Ele sabe, Deus sabe de tudo. Ele é soberano e onisciente. Então, este é um aspecto muito importante para a questão da oração, né? Sobre Deus e a oração. Então, primeira verdade que eu destaco aqui sobre Deus e a oração. Deus é soberano e onisciente. A segunda verdade que eu quero destacar aqui com vocês, né, importante, sobre Deus e a oração, é que Deus não é manipulável. Anote isso, isso é muito importante. Essas duas verdades que eu estou destacando é base para aquilo que nós vamos tratar daqui para frente, sobre a oração. Então, a primeira verdade, né, Deus é soberano e onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas. Ok, a segunda verdade é que Deus não é manipulável. Veja, Deus não se impressiona com a nossa performance e com o nosso choro. Deus não se impressiona. Nós nos impressionamos com essas coisas. A gente se impressiona, mas Deus não, gente. Deus não se impressiona com essas coisas. Deus não muda de opinião por chantagem emocional. Qual é a visão que você tem a respeito de Deus? Qual é a visão que você tem a respeito de Deus? A nossa visão de Deus, ela passa e perpassa pelas nossas orações. Entende? Então, Deus sabe de todos os caminhos da nossa vida, desde o dia que nós nascemos. Ele sabe. E quando nós vamos orar, Ele já sabe o que nós iremos dizer e pedir, porque Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso futuro. E por mais que nós oremos, nós não conseguiremos mudar os desígnios de Deus. Isso é muito importante. Porque, gente, a oração, veja, anote isso. A oração, gente, não é uma técnica para mudar Deus. Ok? Oração não é uma disciplina espiritual para conseguir arrancar coisas dele. Oração, gente, a oração não é uma maneira de converter a indiferença de Deus
e fazê-lo se importar conosco. Isso não é oração. Ou seja, Deus está indiferente, né? E aí eu vou usar a oração para fazê-lo se importar comigo. Não, isso não é oração. Oração, gente, não é uma forma de dobrar a Deus, né? Uma pressão para ele fazer o que ele não está disposto. Isso não é oração. Isso não é oração. Inclusive, essa é uma visão pagã. É uma visão de ídolos. Gente, orar não é acessar os céus para conseguir coisas. Então guarde no seu coração, Deus não é manipulável e os seus desígnios serão sempre cumpridos. São sempre cumpridos. Deu para entender até aqui, gente? Essas duas verdades são importantíssimas para a gente entender o que nós vamos tratar daqui para frente, quando a gente falar a respeito de oração. Que você precisa entender sobre Deus e a oração. Então, primeira verdade, Deus é soberano e onisciente. Ele sabe exatamente tudo o que acontece. Ele tem um conhecimento de todas as coisas. Ele é soberano e onisciente. A segunda verdade, ele não é manipulável. Tá? Deus não se impressiona com a nossa performance. A gente fica impressionado com isso quando a gente vê. Mas ele não muda de opinião por chantagem emocional. Né? A oração não é técnica para a gente mudar Deus. Deus não é manipulável e os seus desígnios são sempre cumpridos. Amém, gente? Então, aí você pergunta para mim, e uma pergunta boa: para que orar, Ronaldo? Para que orar então se Deus é soberano e onisciente? Para que orar, você pergunta para mim? Para que orar se nós não conseguimos mudar os desígnios de Deus? Não tem sentido essa pergunta? Você fala, poxa vida, Ronaldo, você disse que Deus é soberano, Ele é onisciente, Ele não é manipulável, nós não conseguimos mudar os desígnios dele. Então, para que orar? Tem muita gente que pergunta isso. Qual é o sentido da oração? Por que orar se nós não conseguimos mudar os desígnios de Deus? Gente, nós oramos porque nós precisamos mudar. Nós oramos, gente, porque nós precisamos mudar. Anote isso. Nós oramos para exercitar a nossa fé. Nós oramos para aliviar a nossa ansiedade. Nós oramos para percebermos as promessas de Deus. Nós oramos para entendermos o coração do Pai. E nós oramos para descobrirmos os caminhos que Ele tem para nós. Entenderam? Entenderam, queridos? Então, orar o que é? O que é orar? Você pergunta, vocês deram algumas definições, agora eu quero dar algumas definições para vocês sobre a oração. O que é orar, então? Diante de tudo isso. Gente, orar é entrar em comunhão com Deus. Orar é abrir-se diante dele. Orar é demonstrar confiança em seus propósitos. Gente, orar é depender exclusiva e absolutamente do Senhor. Orar é acessar os céus para sermos amigos de Deus. Orar é falar com o Pai. Este é o entendimento que eu tenho sobre a oração, que eu sempre gosto de falar quando eu falo sobre a oração, trazendo definições. Eu gosto de trazer essa definição. Isso é orar. Um dos reformadores da igreja,
Martinho Lutero, tão conhecido, né, entre nós cristãos, um dos reformadores, o Martinho, ele disse que, olha o que ele disse, que através da oração nós aprendemos sobre o nosso próprio coração. Veja, isso é importante, olha só, através da oração nós aprendemos sobre o nosso próprio coração. Gente, a oração nos revela a nós mesmos. Nós oramos para entender quem nós somos. Nós oramos para entender como Deus é e como Ele age. Nós oramos para encontrar as respostas de Deus para nós. Então, meus queridos amigos, até aqui, tudo bem? Tudo tranquilo? Até aqui estamos na mesma página. Então, queridos, a oração do Pai Nosso, esta oração maravilhosa, ela pode ser dividida em duas partes. Anote, por favor. A primeira parte desta oração trata da causa de Deus. Os versículos 9 e 10, ou seja, fala do nome de Deus, seu reino e sua vontade. Então a primeira parte desta oração, que a gente vai estudar aqui, trata da causa de Deus, do nome de Deus, seu reino e sua vontade. Ok? A segunda parte trata da causa do homem, que são os versículos 11 ao 13. Ou seja, do pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. Entende? Então o que nós vamos estudar? Essas duas coisas durante toda essa série. Ok? Vale a pena, você não pode perder, porque vai ser fantástico, gente. Agora, na oração do Pai Nosso, a glória de Deus está em primeiro lugar. E depois vem as necessidades humanas. Você percebeu isso? Como eu disse, a primeira parte fala das causas de Deus, da causa de Deus. Né? Que fala do nome dele, o seu reino, a sua vontade. A segunda parte fala da gente. Trata da causa do homem, que é o pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação, do mal, se refere a nós. E é muito interessante a gente observar isso, né? Que fica nítido aqui nesse texto, né? Fica muito nítido na oração do Pai Nosso, a glória de Deus está em primeiro lugar, e depois vem as necessidades humanas. Todas as vezes, queridos, que nós invertemos essa prioridade, quando nós colocamos primeiro as causas humanas e depois a glória de Deus, as coisas vão mal. Por isso que a Bíblia diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus, a glória de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a gente não pode inverter essas coisas. Agora, o Pai Nosso começa, então, olhando para Deus. Deus tem um nome. E o principal é Pai. Começa daí. Esse é o principal nome de Deus, Pai. Na Bíblia, Deus é conhecido por vários nomes. Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Shalom e tantos outros nomes. Mas o principal nome de Deus é Pai. É Pai. Deus tem um reino e uma vontade. E todos na terra precisam zelar por este nome, este reino e esta vontade. Então, primeiro vamos começar pelo Pai, né? Deus é Pai. Porque Jesus nos ensina a orar. Pai, Pai Nosso. Deus é Pai. A primeira frase que a gente vai analisar hoje aqui é essa: Pai Nosso que estás nos céus. E cada live eu vou analisar uma frase, ok? Por isso que você não pode perder a sequência dessa ministração, porque cada live, cada ministração será analisada uma frase da oração. E vocês vão ver a profundidade que há em cada frase desta oração.
Então hoje é Pai Nosso que estás nos céus. Veja, a palavra pai no texto é Abba, em aramaico. E significa paizinho querido. Gente, era assim que Deus era tratado por Jesus. A expressão aqui está num diminutivo carinhoso, paizinho. A ideia de Deus como pai transborda, gente, no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus é tratado como pai apenas 15 vezes. Né? Um judeu, normalmente, ele não percebia Deus como um pai. Entende? Em Israel, até hoje, toda publicação que cita o nome de Deus, né, não pode ser colocada no chão, só para vocês terem ideia. Tudo que se trata do nome de Deus, que cita o nome de Deus, qualquer publicação não pode ser colocada no chão, mas tem que ser colocada no alto. Somente em Cristo Jesus, pessoal, é que a imagem do Deus Pai é revelada em sua total plenitude. É em Jesus. Na boca de Jesus, Deus Pai aparece 170 vezes. Anote. 170 vezes Jesus se refere a Deus como Pai. Jesus conhecia todos os nomes de Deus, claro que ele conhecia, mas o preferido era Pai. Abba, meu paizinho querido. Era como uma criança tratava seu pai, né? Paizinho. Era como uma criança tratava o seu pai, e é assim que Jesus nos ensina a ver Deus. Lindo isso, não é não, gente? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Olha, os panteístas dizem que Deus está nas coisas. Os deístas dizem que Deus está distante e não pode ser tocado. Nós, evangélicos, temos muitas concepções de Deus, de acordo com a nossa história e com a nossa personalidade. Tem gente, por exemplo, que vê Deus como um juiz. Tem gente que vê Deus como um juiz sentado no trono para julgar. Né? Então, eu falhei, e agora o que é que Deus vai fazer comigo? É assim que as pessoas dizem. Eu pisei na bola, e agora? O que que Deus vai fazer comigo? Então as pessoas olham Deus como um juiz, que está sentado lá com aquela barba branca, comprida, com um cajado na mão, e com cara de bravo, sentado para julgar. Outros veem Deus como um carrasco, que não gosta de nos ver sorrindo. Né? Tem gente que pensa assim, que quando a gente está sorrindo muito, Deus olha para nós e fala assim, você está com muito sorriso no rosto, eu vou te dar uns probleminha aí para você parar de sorrir. Tem gente que pensa assim. Tem gente que fala assim, poxa, a vida está tão boa que é melhor que Deus não entre nesse momento aqui na minha vida, nas minhas coisas, porque se Deus chegar, ele vai estragar tudo. Vai ter problema, vai ter dificuldade. Então melhor, time que ganha não se mexe. Né? Então tem gente assim. Tem gente que pensa que Deus é um carrasco que não gosta de nos ver sorrindo. Tem gente que pensa também que sorrir é falta de reverência. Eu já fui em igrejas que expressar alegria não podia. Que isso era uma falta de reverência. Igrejas muito tradicionais. Que você sorrir, que você aplaudir, que você brincar com alguém. Isso não, aqui é a casa de Deus. Não, nós não podemos perder a reverência. Né? Mas, gente, eu não consigo imaginar Jesus indo para uma festa de casamento, por exemplo, chorando, com cara de bravo, com cara de chato. Eu não consigo ver Jesus ali com as pessoas, conversando, com cara sisuda, de bravo, chato, intolerante, né? O estraga-festa, o fulano que chega... estraga a festa, estraga o ambiente da festa. Você conhece gente assim? Tem gente assim que quando chega na festa ele estraga o ambiente.
Eu não consigo ver Jesus assim, pessoal. Eu não consigo ver Jesus indo para uma festa de casamento, por exemplo, como eu citei, chorando ou sisudo. Não consigo. Outros ainda, gente, tem gente que vê Deus como um tirano, um autoritário, um insensível e que quer ver você sofrer. Então, gente, nós estamos falando da primeira frase, Pai Nosso que está nos céus, destacando a palavra Pai. Eu pergunto, qual é a imagem que você tem de Deus? Isso é muito importante para o início dessa oração. Porque, pessoal, ninguém vai se aproximar de alguém chato. A imagem que você constrói a respeito de Deus na sua mente, isso é muito importante. Porque, veja bem, você gosta de estar com alguém chato, carrasco, juiz, intolerante? Você gosta de se aproximar de gente assim? Que tudo julga as pessoas, que só briga, que é sisudo, e é um intolerante, sabe só gritar. Você gosta de se aproximar de gente assim? Então, se a gente pensar num Deus assim, nós teremos medo de aproximar dele. Nós não iremos nos aproximar do Senhor. Então, qual é a imagem que você tem de Deus? E Jesus, ele mostra uma imagem linda, pessoal. Ele é pai, é o Abba, paizinho querido. Esse é o primeiro ponto para nós desenvolvermos toda essa ministração do Pai Nosso, queridos, daqui para frente. Por isso que esse primeiro tema é importantíssimo, porque é a base daquilo que a gente vai tratar daqui para frente. Então, hoje eu quero desafiar você a ver Deus como um pai. Olhe Deus como um pai. Mas como é que nós podemos aplicar essa verdade na nossa vida, pessoal? Como é que a gente consegue aplicar essas verdades que eu mencionei na nossa vida? Tudo muito lindo o conceito, mas como é que a gente aplica? Quais são os significados da palavra pai? Eu quero que você anote 3 significados da ideia do pai. Por favor, anote 3 significados da ideia do pai. Você que gosta de anotar, você que quer aprender mais, anote mesmo. Anote no computador, no papel, no celular, onde for. Anote. Veja só. 3 significados da ideia do pai. Primeiro significado, intimidade. Anote. Primeira palavra é intimidade. Intimidade. Essa é a primeira ideia, o primeiro significado da ideia do pai. Intimidade. Amigos, Deus só mostra os segredos do seu coração para quem é íntimo dele. Salmo 25,14. A intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais ele fará conhecer sua aliança. Gente, nós contamos os segredos do nosso coração, nós não contamos os segredos do nosso coração e nem os detalhes da nossa vida para qualquer um, para qualquer pessoa, não é verdade? Você não sai aí pela rua falando dos detalhes da sua vida, dos problemas que você vive, você não sai contando para qualquer pessoa, não é verdade? Assim é Deus. Quando nós não somos íntimos dele, ele não se revela a nós. E ser familiarizado é diferente de ser íntimo. Há uma diferença, ser familiarizado e íntimo. Ok? Nicole, obrigado pelo selinho aqui na live, viu? Deus te abençoe. Obrigado por comprar esse selinho. Então veja, alguém familiarizado conosco, ele não conhece os detalhes da nossa vida. Não conhece. O familiarizado não, né? Mas para ser íntimo é preciso cultivar relacionamento. O familiarizado não conhece detalhes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu viajo, eu trabalho de música, como vocês conhecem, já de muitos anos, né? Desde 1998, quando gravei meu primeiro CD, e eu peguei muita estrada, conheço muitos lugares, fui ministrar em muitas igrejas. E aí a gente encontra muita gente,
Mas é muito interessante porque às vezes as pessoas, eu nunca vi as pessoas, né? E aí elas dizem para mim assim: Ronaldo, eu tenho você na minha casa todos os dias. Eu falo: é mesmo? Poxa, que legal, tá? Ela diz assim: através do teu CD. Eu tenho você na minha casa através das suas músicas. Eu pergunto para você, essa pessoa que disse isso, que nunca conversou comigo pessoalmente, que não anda comigo, essa pessoa, ela é íntima ou ela é familiarizada? Você pode responder? Responde para mim o que você pensa. Essa pessoa que não tem esse contato comigo no dia a dia, mas ela me conhece através dos CDs, ela é uma pessoa íntima minha ou ela é familiarizada? Vamos ver o que você vai responder. Vamos ver se você está atento aí. Responda aqui na live para mim, por favor. Olha lá, a Meire disse familiarizada, Fernanda Santos familiarizada, Cláudia Tene familiarizada, o Renato Barbosa familiarizada, Ludmila, Tereza, Silvana, Fernanda Mello. Legal. Vocês estão atentos então. Boa, boa. Débora Leal, Vera Lúcia Caetano. Então é isso aí, gente. É isso. Então alguém, veja bem, alguém familiarizado conosco não conhece os detalhes da nossa vida. Não conhece os meus gostos. Às vezes não conhece o meu prato preferido. Não sabe que eu gosto de picanha mal passada. Às vezes não sabe que eu sou corintiano. Não sabe, né, de detalhes daquilo que eu gosto. Entendem? Agora, para ser íntimo, gente, para ser íntimo é preciso cultivar relacionamento. Para ser íntimo precisa cultivar, é o dia a dia. Não é verdade? Agora, veja bem, a religião nos familiariza. Mas só o Espírito Santo nos torna íntimos de Deus. A religião, ela traz o conhecimento bíblico, pessoal. A religião traz conhecimento bíblico. Aí, ó, a Cássia Barna disse, além de tudo é corintiana, esse é meu pastor, né? Isso aí, Deus abençoe, gente. Vamos lá. Então, a religião, ela traz um conhecimento bíblico, mas só a comunhão com a palavra, esta palavra tem um nome, gente. A palavra se fez carne. Lembra do texto? O verbo se fez carne. Qual é o nome desta palavra, então? É Jesus. Que nos torna íntimos. A religião traz conhecimento bíblico, mas a comunhão com a palavra, que é Jesus, nos torna íntimos de Deus. E existe uma diferença relacional em conhecer Deus como Deus e Deus como Pai. Conhecer a Deus como Pai é só para quem é íntimo. A religião nos leva a um conhecimento de Deus como Deus. Mas na intimidade, nós aprendemos a conhecê-lo como Pai. E quando nós o conhecemos como Pai, termina a ansiedade do nosso coração. Porque muitos oram, meus amigos, muitos oram com sofrimento, com angústia, não é? E isso demonstra que não conhecem o Deus da Bíblia. Quando agem assim, orando com ansiedade, estão na verdade falando com um ídolo e não com o Pai. Porque quem fala com Deus, fala em paz. Fala com seu coração em paz. Por quê? Porque sabe que está falando com o Pai. Então a primeira ideia de chamar Deus de Pai é ter intimidade com Ele. Essa é a primeira ideia. Você tem tido intimidade com Deus? Essa é a primeira ideia, gente. A primeira ideia de chamar Deus de Pai é ter intimidade com Ele. Você tem tido intimidade com este Pai? Qual é a segunda ideia? Anote aí, por favor. A primeira palavra eu destaquei, intimidade. O outro significado da ideia do Pai é autoridade. Anote aí, por favor. Autoridade. Veja, se eu tenho intimidade com o Pai, eu também respeito sua autoridade.
Entendeu? Entenderam? É como numa família. O pai, digamos, o pai tem autoridade. Isso é importantíssimo. Infelizmente, esse valor tem se perdido nos dias de hoje, né? Nós vivemos dias de desmando e anarquia. As pessoas não respeitam as autoridades, queridos. As pessoas não respeitam as autoridades que Deus colocou sobre elas. É o marido que não respeita a esposa que não respeita o marido, é filho que não respeita pai, é pai que não respeita filho. Não é verdade, gente? Ninguém respeita ninguém. Você vê que às vezes as pessoas não respeitam a polícia na rua, não respeitam as autoridades, não respeitam os professores na escola, não respeitam os mais velhos. Gente, o que nós vemos na sociedade é apenas o reflexo das nossas casas. Há uma distorção de papéis dentro da família que tem destruído muitas pessoas. Biblicamente, vou falar biblicamente, pessoal, a figura de autoridade está no pai. Freud, ele disse que a imagem de Deus tem muito a ver com a formação da imagem do nosso pai na terra. Entendem? Freud disse isso. Eu vou repetir o que Freud disse. O pai da psicanálise. Ele diz o seguinte, que a imagem de Deus tem muito a ver com a formação da imagem do nosso pai na terra. Ou seja, aquilo que eu vejo no pai da terra acaba se transferindo para aquilo que eu vejo no pai do céu. E isso interfere na forma como você crê. Raíssa, obrigado pelo selinho aqui na live. Mais um selinho adquirido. Deus te abençoe. Gente, algumas pessoas não conseguem chamar Deus de Pai. Por quê? Porque sofreram na mão de pais autoritários, tiranos, que nunca souberam exercer a paternidade bíblica. Mas quando Jesus chamava Deus de Pai, ele tem em mente o pai perfeito, honesto, digno e dedicado, que é Deus. Entende? Então, como é que o seu pai foi para você? Pergunto, como foi o seu pai para você? Ah, meu pai não foi legal. Meu pai foi tirano. Meu pai me maltratava. Meu pai tinha palavras duras. Né? Como é que foi o seu pai aqui na terra para você? Cuidado para você não confundir o seu relacionamento paterno com Deus. Cuidado. Gente, por isso é tão importante conhecer a Deus intimamente e descobrir que Ele é um Pai de amor, digno de toda reverência e obediência. Nós temos que ter a consciência, queridos, de que Deus é Senhor. Nele fomos batizados e o Espírito Santo habita em nós. Nós temos que ter respeito a Deus. Nós temos que honrar o nome do Senhor com os nossos gestos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Quando você for orar, lembre-se que você está orando a uma autoridade. Deus é seu Pai. Ele é íntimo, Ele é amigo, mas Ele é uma autoridade sobre você. Isso é muito importante. O nosso Pai é um amigão, Ele é muito íntimo, muito amoroso, porém Ele é uma autoridade sobre nós. E a gente não pode esquecer disso. Quer ver uma outra palavra, terceira e última palavra que eu quero destacar aqui com vocês, né, sobre o significado da ideia do pai? A primeira palavra é intimidade, a segunda é autoridade, e a terceira palavra é amorosidade. Anote, amorosidade. Então vamos lá, primeira palavra é intimidade, segunda, autoridade, terceira, amorosidade. Então, vamos lá. Deus é o Pai que tem intimidade,
autoridade e amorosidade por nós. Deus Pai se deleita em satisfazer as nossas necessidades. Deus ama a gente, Deus ama você. E Ele não tem prazer no teu sofrimento, nas tuas dores. Não, nada disso. Porque o que Ele tem para você é vida plena, é vida abundante, é saúde ampla e total. É o que Ele tem para cada um de nós. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é o Pai de amor que nós temos. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós estamos expressando, pessoal, a essência do seu caráter. O nosso Pai, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades. É o que diz a Bíblia. Você crê nisso? Então, gente, Jesus disse que o Pai é nosso, Pai nosso. Então Deus é Pai de todos? Você pergunta. Deus é Pai de todos? Não. Ah, mas Ele não disse para a gente orar Pai Nosso? Então Deus é Pai de todos? Não. Não. Pois nem todos são filhos de Deus. Apenas aqueles que foram regenerados pela palavra, receberam um novo coração e são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos do Pai Nosso. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Hoje, queridos, eu e você pertencemos à família de Deus. Nós somos irmãos. Somos irmãos aqui. Porque fomos gerados do mesmo Pai, pelo mesmo Espírito. E Jesus é o nosso irmão mais velho. Por isso, nós não podemos nos relacionar com preconceito e discriminação. O que é que você tem feito com os teus irmãos em Cristo, hein? O que é que você tem feito com os teus irmãos em Cristo? Há crentes que maltratam, machucam, ferem, ofendem, caluniam e têm prazer na queda dos irmãos. Quando Jesus diz Pai Nosso, é porque o Pai que nos ama nos dá um sentimento de irmandade. E por isso devemos nos amar uns aos outros. Você é irmão dessa pessoa que está perto de você aí. Não é? E Deus é nosso Pai. O que é que você está fazendo com os teus irmãos? O que é que você está fazendo com os teus irmãos? Mas Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. Gente, é o perfeito equilíbrio entre intimidade e transcendência. O Pai que é íntimo é o Pai que está no céu. Interessante isso. Ele é íntimo e poderoso. Ele é íntimo e poderoso. Ele é íntimo e está no céu. Ele é íntimo e é soberano. Ele é íntimo e é Senhor. E por que nós precisamos entender que Ele é Senhor? Que Ele é o Senhor, por quê? Porque nós queremos governar a nossa própria vida. E por que nós temos a pretensão de achar que sabemos todos os caminhos e temos todas as respostas? Né? Gente, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pessoal querido, quem está nos céus olha de cima. Quem está nos céus governa, sabe de todas as coisas. Olha que combinação extraordinária nessa oração, pessoal. O nosso Deus, que é Pai e íntimo, é Deus poderoso. Quando nós oramos, nós falamos com o nosso Pai. E esse Pai tem todo o poder. Essa imagem do Pai de poder tem que estar na nossa cabeça. O Pai que é amoroso é o Pai que tem todo o poder. Quando você apresenta a Deus em oração, as tuas dores e necessidades, você precisa entender que o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez maná cair dos céus, que realizou curas, milagres no Novo Testamento, é o mesmo Deus poderoso que te ouve. E Ele tem todo o poder.
John Stott, ele diz que o que o seu amor ordena, o seu poder faz. O que o seu amor ordena, o seu poder faz. Gente, Deus não seria Deus se quisesse nos fazer o bem, mas não tivesse poder para isso. Às vezes nós não conseguimos dar algo para os nossos filhos porque nós não temos o poder financeiro para isso. Não é verdade? Quantas vezes, às vezes, seu filho pediu coisas que você não tinha o poder financeiro para dar o que ele estava pedindo. Mas que coisa boa é termos um pai que nos ama e tem todo o poder para nos abençoar. Isso é extraordinário, gente. Pai nosso que estás nos céus. Significa que ele não pertence a uma cidade ou país dessa terra. Significa que ele não habita nessa dimensão aqui, mas ele habita em outra dimensão. Ele é soberano, ele é eterno. Aquilo que o ser humano não pode fazer, ele faz. E esse Pai que está nos céus é um Pai íntimo e amigo. Ele é digno de reverência. Um Pai que nos ama e que por isso o amamos também. Em nome de Jesus. Então veja, as 3 ideias que eu deixei para vocês aqui nesta manhã, nessa abertura da nossa série Pai Nosso. Nós vimos aqui 3 significados da ideia do Pai: intimidade, autoridade e amorosidade. Que possamos aprender, entender essas verdades e depois vamos dar continuidade à segunda parte, que é a segunda frase da oração. Então, na próxima live, a gente vai estudar o segundo trecho, que diz: santificado seja o teu nome. O que é que significa esta frase? Santificado seja o teu nome. Amém, queridos? Vamos orar? Pai nosso, nós queremos te agradecer por esta manhã, por este encontro, por esta live, te agradecer pelo aprendizado de hoje, quanta riqueza pudemos aprender aqui na tua palavra, Pai, através de uma frase. Quanta revelação, quanta coisa boa, quantas verdades contidas nesta frase. E nós te louvamos, bendizemos o teu nome e pedimos ao Pai, Pai nosso, que o Senhor nos dê graça, nos abençoe e nos ajude a entendermos essas verdades e a vivermos também essas verdades. Ajuda-nos, Pai, que seja assim, que o Senhor nos dê um dia abençoado, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, nos livre do mal, que tua mão amorosa e poderosa, como nós ouvimos ainda hoje, esteja na nossa direção. Tu és um Deus de poder, tu és soberano, tu és grande. Nós louvamos e exaltamos o teu nome e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor tem tudo nas tuas mãos. Nós te louvamos por isso, por saber que esse Deus tão grande, tão poderoso, que tem o controle de todas as coisas, é ao mesmo tempo um Deus tão próximo, tão íntimo, tão amigo. E obrigado, Senhor, por se oferecer em amizade. Nós queremos ser íntimos do Senhor, aprender a caminharmos em intimidade, tratando o Senhor como um pai, mas ao mesmo tempo com reverência, porque tu és autoridade sobre nós. Louvado seja o teu nome, Pai. Que seja assim. Nós te somos muito gratos por esta mensagem, por esta palavra, e te louvamos e te agradecemos. No nome poderosíssimo de Jesus. Amém.